Olá, meus amigos, eu me chamo Daniel Fernandes, eu estou começando mais uma entrevista com o doutor Paulo Perazzo. Ele que é referência em direito previdenciário. Tudo bom, doutor? Muito bem, tudo Muito bem. obrigado pela entrevista. Doutor, para começar, hoje a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, mas para começar, eu quero saber do senhor qual foi o caminho percorrido para chegar aonde o senhor chegou hoje, como referência em direito previdenciário aqui em Pernambuco. 18 anos de muita luta. Minha mãe, ela era do direito previdenciário, ela foi advogada da CELPS, Fundação CELP de Seguridade Social. Então eu já tinha em casa um grande exemplo. Era a previdência privada que ela tratava, mas sempre tinha a ver muito com a previdência pública. Por quê? Porque a pública era quem servia como referencial da privada, certo? Você tinha que calcular a aposentadoria pública do INSS, para só a partir desse cálculo você saber quanto você ganharia na aposentadoria complementar. Então, já nasci com essa fonte em casa, todos os dias escutava as histórias e adentrei pelo caminho que já começou com minha mãe. Esse caminho foi de 18 anos, muita luta, muito estudo, chegando a um momento em que as condições de mercado favoreceram, não existiam tantas pessoas atuando no mesmo ramo. E essa história de que o sol nasce para todos é bonita, mas assim, hoje quem entrar no ramo vai ter muita dificuldade, porque é uma concorrência brutal, não só em direito previdenciário, mas em qualquer outra área de direito. Tenho amigos da área criminal, trabalhista, e todos dizendo, meu Deus do céu, é muita gente se formando. E aí, quando você divide demais, acaba se tendo dificuldade de conseguir uma quantidade de clientes que faça o seu sustento. Então, a gente está vivendo, sim, um momento de uma quantidade maior do que o mercado aguentaria, no sentido de aguentar, de todos estarem bem. Mas é uma realidade do mercado. É isso que eu ia perguntar ao senhor, doutor. Essa questão por exemplo, quem está saindo da faculdade agora, passa na OAB, ou aquele que deseja entrar na área previdenciária para advogar, qual é a dica que o senhor daria para quem está começando agora? Olha, por incrível que pareça, ainda tem muito serviço a fazer, tanto na área previdenciária como em qualquer outra área. Uma dica que eu dou para todos vocês que estão nos assistindo e estão começando agora é o seguinte: leiam primeiro um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. É um livro que mostra que existe o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho é aquele que já está muito concorrido. O Oceano Azul são matas virgens, são lugares virgens ainda. E aí você diz, mas não existe isso, existe. Basta aí você ir no informativo do STJ, toda semana sai um informativo, com diversas teses, e não precisa você ser bom em todas elas não, escolha uma tese, comece a trabalhar em cima daquela tese, daquele nicho de mercado. E o sucesso não está exatamente na área criminal, ou na área previdenciária, ou no que outros já fizeram, etc. Peguem esses nichos novos, esses nichos que estão chegando, teses que só foram desafetadas agora, no sentido de haver uma consolidação do entendimento. Peguem esses nichos, 2 ou 3 teses, e trabalhem em cima. Toda semana sai novidade. Então, assim, quando sai uma novidade dessa lá no Rio Grande do Sul, acaba nos beneficiando aqui e vice-versa. Então, assim, seria uma ótima ideia que as pessoas começassem a dizer, bom, eu vou atuar nessa área aqui, que ainda não existem tantas pessoas, existe um mercado ainda por se fazer. Essa é a grande sacada. Doutor, agora vamos falar agora sobre a reforma da Previdência. Foi aprovada a lei trabalhista, né? A reforma trabalhista, e agora está sendo aprovada a reforma da Previdência. O senhor, como advogado, o que é que o senhor está achando sobre essa nova reforma? Olha, para os segurados foi a pior notícia possível. Não poderia existir uma notícia pior. A cada reforma da Previdência, mais direitos são retirados, sabe? Agora, para a existência do sistema, sabe, eu compreendo que era necessário sim uma reforma. O sistema estava inchado no sentido de pessoas se aposentando relativamente cedo, e não são as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres sempre se aposentaram em 65 de idade, o homem, 60 a mulher, tinham poucos anos de contribuição, trabalhavam um ano, passavam 3 desempregados, então
no fundo elas só conseguiam se aposentar por idade. A idade mínima de 65 homem e 60 mulher. Então, essa realidade mudou muito para quem tinha mais estabilidade. O cara que só teve um único emprego, 2 empregos, 3 empregos, que normalmente são as pessoas que têm uma capacidade de contribuição intelectual maior. É muito difícil você ver uma pessoa mais pobre ficando num emprego só a vida inteira. Então, para essas pessoas mudou muito, principalmente para os servidores públicos federais, que a média salarial era bem acima da população e tinham regras, sim, bem favoráveis. Então, assim, foi um sistema que foi sendo construído ao longo dos anos, com benesses. Chegou um momento que a caixa de cartas não aguentou. Estava um déficit incontrolável, que se arrecadava era insuficiente para se pagar. Foi feita desvinculações foram feitas desvinculações no passado que retiraram dinheiro da Previdência. Então, isso aí aconteceu já desde o tempo de Dom Pedro mesmo. Já aconteceu retiradas de Montepios, de dinheiro que estava no Montepio. Então, não é um desequilíbrio que vem de hoje. Foi se acentuando e chegou num estágio que era insustentável. Os pilares estavam corroídos e a estrutura já estava caindo. A gente se endividando cada vez mais para poder pagar as aposentadorias e pensões que atualmente não eram capazes, sabe, de se sustentarem. O sistema ele tem que ser equilibrado para ser sustentável no longo prazo. Porque senão prejudica um ou ajuda um e prejudica outro. Né? Exatamente. Doutor, então o senhor acha que foi mais benéfica ou foi mais desfavorável? Foi totalmente desfavorável, não tem nada de benéfico. Tudo foi para retirar direitos. Agora, infelizmente, não se cura um câncer com aspirina. Ou era feita uma medida forte, no sentido de reformular o sistema, ou o sistema simplesmente ia ruir. Não ia ser sustentável nos próximos anos. Professor, desculpa, doutor, fala um pouquinho sobre essas regras de transição dessa nova reforma, que muita gente está em dúvida aí. As regras de transição foram feitas para pessoas que estavam relativamente próximas, até 7, 8 anos, 10 anos no máximo, da aposentadoria, de obter a aposentadoria. São pessoas que estavam se programando, já estavam relativamente próximos. Perto de se aposentar, né? Se aposentar, e aí seria uma injustiça muito grande a gente colocar regras novas no sentido da pessoa passar aí, ao invés de 10, 20 anos, 22 anos, para poder conseguir a aposentadoria. Então foram criadas regras de transição, meio termo, que uma vez cumpridas essas regras de transição, as pessoas vão poder conseguir a aposentadoria, o acesso. Agora o cálculo não. O cálculo ele foi muito modificado. Hoje as pessoas vão ter que usar 100% da média, não 80%. Antigamente você pegava os 20% mais magrinhos, menores, tirava da média, isso facilitava, aumentava. Então isso aí... São as 5 ou 8, né, doutor? A regra de transição começa assim? Ah, são 5 regras, cada um se enquadra melhor para... E assim a gente não tem nenhuma resposta pronta, qual é a melhor. Cada pessoa se encaixa numa regra diferente. Doutor, por que às vezes o INSS, por determinadas mudanças assim, principalmente com essa reforma, é visto pela população de uma forma assim tão negativa, muitas das vezes? Até pelo atendimento também. O serviço público nacional, de uma maneira geral, é muito criticado pela população. Isso é uma coisa que nós ouvimos todos os dias. Parece que há um mau humor geral. Não sei por quê. Ganham bem, têm estabilidade, mas isso não se reflete no atendimento ao público. Sabe? Quase todos os dias são queixas enormes de mau humor, de problemas, assim. Então, queria tanto que isso mudasse, mas verdade. Infelizmente é uma realidade e isso acaba... Inclusive essa reforma administrativa agora está vindo falando um pouco sobre aquela questão do funcionário público ele nunca ser demitido, né? Essa questão, a reforma administrativa fala muito sobre isso. Estão querendo mudar um pouco a estabilidade do... Veja, eu estava conversando com um holandês outro dia e ele disse que na Holanda era do mesmo jeito. Enquanto existe estabilidade, as pessoas estavam
na palavra, na opinião dele, lazy, preguiçosas. E lá houve uma mudança. E eu tenho escutado muito alguns noticiários italianos, eu falo italiano e tal. Incrível como as pautas são as mesmas, sabe? E uma das pautas é exatamente essa. Quando há essa percepção de segurança, de estabilidade, as pessoas muitas vezes se acomodam. Quando passou a lei da terceirização, o que a gente está escutando falar é que os prefeitos, por exemplo, já estão contratando quase todo mundo através de terceirização. Não é por quê? Porque às vezes são serviços pontuais. Né? Você ouviu a notícia também? Vi. Vai ser uma terceirização interna. Eles vão chamar ex-servidores, assim, servidores aposentados, para voltar a trabalhar. Nos casos de prefeituras, estão fazendo contratos de excepcional interesse público ou então terceirização mesmo. Por quê? Porque às vezes são demandas pontuais e você não precisa fazer um concurso para se comprometer por 35 anos de atividade e depois mais ainda atividade. Então, já estão fazendo isso. Provavelmente, a estabilidade vai ficar apenas para carreiras de Estado. Juiz, um delegado, policial, mas assim, a questão de médicos, enfermeiras, professores, ascensoristas, tal, vai perder essa estabilidade porque não são carreiras típicas de Estado. Então, provavelmente, vai vir uma mudança nesse sentido de adotar uma postura mais seletista de haver possibilidade de você demitir, até porque alguns cargos nem existem mais, readaptar é difícil e tal, então está vindo alguma mudança pesada nesse sentido. Já começou através da terceirização, já está sendo implantada e a derrocada desse sistema vai vir com o fim da estabilidade. Um pouco. Pela sua experiência, qual é a dificuldade atualmente que os advogados previdenciários estão tendo no INSS, na Previdência Social? Primeiro, a demora na análise, né? A gente tem vários casos aí com 1 ano e meio sem a resposta. Isso tem sido o principal problema. Segundo, questões analisadas já pelo Judiciário, pacificadas pelo Judiciário, que os servidores do INSS insistem em descumprir. Apesar de haver um entendimento pacificado, isso não é adotado pelo INSS e acaba a pessoa colocando no INSS, perdendo para ter que colocar na Justiça. Isso superlota o Judiciário, sabe, faz com que a população se sinta agredida, mas infelizmente é algo que a gente precisa mudar com frequência. Quando houver uma consolidação de alguns entendimentos, que isso seja adotado pela administração pública, para que a gente não precise inchar o judiciário, né? Fazer com que servidores, juízes trabalhem em cima de causas já decididas, já pacificadas. E que tem direito, né, doutor? Exatamente. Que tem direito e não recebe uma resposta positiva administrativamente, não é isso? Exatamente. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, doutor, Tchau, minha gente. Foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Até mais.